Capítulo 26. Trabalhando com Frederico. Estava orgulhosa por receber meus bônus hora. Todos os trabalhadores têm período de descanso, mas os que querem trabalhar nesse período ganham dobrado. Não estava necessitando de descanso, então entusiasmada passei a trabalhar muitas horas com Frederico. Quando a atividade era muita, sentia-me cansada, mas logo me refazia. Meu amigo tem uma sala na parte do hospital onde estão os internos melhores, para que vocês entendam. Ele fazia um trabalho de psicólogo ou de psiquiatra. Continuava como secretária a organizar horários, fichas e encaminhar os pacientes. Enquanto eles conversavam com Frederico, eu ficava sem fazer nada. Patrícia, convidou-me Frederico. Não quer entrar na sala e ouvir os pacientes, a fim de conhecer os motivos que trazem esses nossos irmãos a conversarem comigo? Sim, respondi contente. Percebi então os inúmeros problemas que tem, e a maioria deles está em tratamento. Escutava sem nada dizer, às vezes me dava vontade de rir, outras me emocionava. Como dizia a vovó, nada como ajudar para compreender. Vendo, sentindo os problemas dos outros, dei graças ao Pai por não os possuir, por não os ter criado para mim. A maioria dos problemas deles era sobre os entes encarnados. Pediam para visitar os familiares ou ajudá-los. Só que não se consegue auxiliar quando ainda se está entre os necessitados de ajuda. Quase todos falavam de sua vida encarnada e como desencarnaram. Frederico escutava atencioso, indagando de vez em quando. Uns reclamavam do choro dos familiares que os incomodava. Outros pediam orientações de como fazer para não escutar os lamentos e chamados dos entes queridos. Deve-se orar por eles. Falava calmamente Frederico. Ter paciência, pois o tempo passa e suaviza tudo. Meu amigo respondia a todos, orientando-os com sabedoria. Também anotava os endereços, nos casos mais aflitivos. Quando finalizava o horário de atendimento, Frederico ia às residências anotadas e tentava orientar, ajudar os encarnados, motivando-os a se consolar e deixar de perturbar os entes queridos. Mas havia queixas diferentes. Uns julgavam-se esquecidos, especialmente pelos cônjuges. Alguns pediam para voltar, e até no corpo físico. Outros não queriam reencarnar, nascer num outro corpo, mas queriam o deles mesmo. Um até pediu para voltar uns 10 anos mais moço. Às vezes pensava, Frederico não conseguirá sair dessa. Mas como grande conhecedor do espírito humano, falava educadamente, com tranquilidade, convencendo os atendidos. Alguns não gostavam das respostas, mas acabavam aceitando. Muitos voltavam várias vezes até superar seus problemas ou parte deles. Isso porque, infelizmente, fixavam-se tanto nos seus problemas que não viam mais nada, e outros gostavam de tê-los, necessitando por isso de maior tratamento. Narro alguns casos, não por curiosidade, mas para que sirvam de lição a todos nós. Veja bem, Dr. Frederico, disse um senhor. Escute o que lhe digo e me dará razão. Sempre fui muito trabalhador, tive posses. Honesto, nem sempre. Não posso mentir, pois sei que não iria enganá-lo. Só tapeei alguns trouxas nos negócios. Minha primeira esposa ajudou-me muito. Não tivemos filhos. Ela desencarnou e casei-me com outra. Minha segunda esposa é linda. Tivemos filhos, mas a danada me traiu. E quando descobri e fui matar o safado, ele é que me matou. Quero voltar e tirar os filhos dela. Porém, não quero vingança. Sofri muito com esse pensamento. Agora, já perdoei os dois. Meus filhos irão se perder com ela. Irão errar, tenho certeza. Não quero ir como desencarnado. Eles não me verão. Não dá para o senhor me fazer voltar? Frederico bondosamente tentou esclarecê-lo. Meu irmão, quando estava encarnado, viu alguém desencarnado voltar ao corpo morto? Seu corpo, após tanto tempo, já é pó. Isso que você quer é impossível. Lembro-lhe que os encarnados, todos eles, têm oportunidade de seguir o bem. Seus filhos não estão desamparados por Deus. Você pode ajudá-los. Mas eles não me darão crédito, nem atenção. Não desanime sem tentar. Já leu a parábola do Lázaro e do rico? Já, a do Lázaro, pobre, e do rico que morreu e quis voltar para avisar seus irmãos e não pôde. Leia novamente com atenção. O senhor não pode me ajudar? Posso.
Irei por você tentar ajudar seus familiares. O que queria mesmo era voltar encarnado e tirar meus filhos dela, para educá-los melhor. Meu irmão, você já reencarnou muitas vezes. Se voltasse recordando de tudo, talvez tentasse mudar. Mas com o esquecimento do passado, erraria de novo. Por que não se fortalece nos ensinos da boa moral? Aquele senhor saiu não muito satisfeito. Frederico, falei, parece incrível escutar esse pedido. Pensei que os desencarnados tivessem mais consciência. Deveriam ter, mas não diferem muito dos encarnados. Não se tornam melhores pelo desencarne, mas sim quando aprendem. Esse senhor não se preocupou em educar os filhos. Agora está sendo sincero, preocupa-se por eles, mas tardiamente. Parece o rico da parábola, cuja leitura recomendei com atenção. E fez um pedido mais incrível ainda, voltar com o mesmo corpo. Embora saibam ser impossível, tentam. Se isso fosse possível, seriam muitos a voltar. Frederico voltou ao lar terreno dele e fez o possível para chamar todos à responsabilidade. No dia seguinte, tranquilizou aquele senhor. Disse que a esposa estava sendo boa mãe e pelo menos amava os filhos. Assim, ele resolveu seguir os conselhos de Frederico, melhorar e aprender para poder, no futuro, ajudar os filhos. Uma mulher com expressão sofrida que dava dó, disse lacrimosa: Doutor Frederico, eu não quero parecer ingrata. Desencarnei, sofri muito, vaguei pelo umbral, fui socorrida e sinto-me melhor. Porém, é que eu não gosto do umbral, eu tenho horror a ele e não quero vagar e eu também não quero ficar aqui. Não, eu não gosto. Trato-me bem, mas recebo tratamento igual ao de todos. Eu não posso comer carne nem tomar meus aperitivos. Eu detesto estar desencarnada. Eu queria morrer mesmo. A morte não é como eu esperava. Se pelo menos existisse o céu... Será que se houvesse o céu como pensava, a senhora estaria nele? Ela não respondeu. Estranhei. Era a primeira pessoa que ouvia diretamente dizer que não gostava da colônia. Frederico continuou. A senhora está insatisfeita consigo mesma. O que a colônia pode lhe oferecer é isso que recebe. Enquanto muitos são felizes aqui, há os descontentes como a senhora. Que quer realmente? Não sei. Eu não queria ter desencarnado, mas também não gostava da minha vida encarnada. Talvez se reencarnasse rica, linda e inteligente. Para fazer o quê? Ser feliz, gozar a vida. Por quanto tempo? Se soubesse, não estaria aqui. Minha irmã, já tentou ser feliz trabalhando, sendo útil? Não. Já experimentou sentir alegria em ajudar o próximo? A senhora precisa se amar para aprender a amar o próximo. Deixar de ser uma necessitada e se tornar útil. Aqui na sua ficha está anotado que está bem. Por que não se dispõe a ajudar? Acho tão difícil. Amanhã voltará para conversarmos melhor. Tente hoje ser útil por 2 vezes. A senhora saiu como entrou, lacrimosa. Frederico, indaguei. Ela queixa-se de estar na enfermaria. Por que tive um quarto só para mim? Patrícia, Jesus recomendou-nos que vivêssemos encarnados, entesourando bens espirituais, dando valor à parte verdadeira, a que nos acompanha após a morte do corpo. Todos que fizeram o que Jesus recomendou dizem não merecer esse simples tratamento, ou seja, ser alojado por um curto período num quarto individual. Para estes, estar aqui é venturoso. Outros, imprudentes e orgulhosos, não gostam de se misturar, esqueceram-se de que são irmãos de todos e que o Pai é um só. Chegam aqui tais como mendigos, e alguns a exigir regalias que não fizeram por merecer. Aos poucos, aquela senhora foi mudando. Frederico tudo fazia para que entendesse que só o bem a tornaria feliz. Ela começou a fazer pequenas tarefas, embora resmungasse. Frederico me disse que os orientadores da colônia tentariam ajudá-la para que vencesse a ociosidade ou ela teria que reencarnar. A colônia não abriga ociosos. Um senhor, aparentando 35 anos, entrou na sala um tanto envergonhado. O doutor me ajudaria? Gosto daqui, quero ficar, mas sinto falta de sexo. Você gosta daqui porque solucionou um dos pesos que aflige o ser humano.
que é a disputa da sobrevivência. Aqui recebe muito, até os reflexos de sua doença estão sendo superados. Está abrigado, alimenta-se, não sente frio nem calor, enfim, está acomodado. Mas ao mesmo tempo anseia pelas satisfações que o mundo físico lhe proporcionava. Sente falta somente do que julgava bom, dos prazeres. Vou ajudá-lo. Para não ser atingido por esses ecos de satisfações do mundo físico em qualquer hora, é necessário que eleja, com toda a sua força e atenção, um objetivo aqui no mundo espiritual, onde agora vive, e que a ele se dedique com toda a sua alma. Assim, as energias que hoje lhe trazem um eco do passado se dirigirão para esse novo objetivo. Aconselho-o a ser útil, a trabalhar, a estudar, a interessar-se em fazer o bem a tantos irmãos daqui mesmo e aos alojados na outra parte do hospital que sofrem. Assim, estará liberto parcialmente dos ecos das satisfações do mundo físico. No seu caso, do desejo sexual. Já havia escutado uma mulher queixar-se do mesmo assunto, e Frederico ter-lhe dito que se dedicasse com carinho a uma atividade, trabalho ou estudo para ficar parcialmente liberta desses desejos. Aquele senhor era o último atendimento do dia. Tendo ainda tempo, indaguei a Frederico, querendo aprender. Por que aquela senhora se libertaria parcialmente e não plenamente, se aqui realmente não se tem necessidade dessas funções? O apego ou a escravidão a qualquer uma das atividades que gere, por exemplo, o impulso da gula, do sexo, da mentira, do muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos quanto prejudiciais na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher seu vazio físico. O homem é a soma de todas as experiências pelas quais a humanidade vem crescendo, através dos incontáveis milênios de que temos notícias. O primeiro sentido a se manifestar nos seres foi o tato, e por meio dele, o homem teve seus primeiros prazeres. O segundo, o grande, foi o da sobrevivência, ou seja, alimentar-se e procriar-se. Mas falando especificamente da procriação, porque os outros sentidos estão no mesmo plano, ela é o maior dilema das pessoas, porque condenam o sexo promíscuo, mas não ensinam ou explicam por que todos o têm. Se ele é mau, por que o possuir? Se ele é bom, por que o reprimir? A chave da questão está na sua fonte. Se em um rio, no meio do seu curso, você erguer um dique para que as águas não corram mais naquele leito, terá trabalho constante ao reforçar o dique todos os dias. As águas ficarão represadas a cada dia com mais força e poder de pressão. Se houver descuido, o dique se romperá e sua ação devastadora será 1000 vezes maior do que quando as águas estavam no seu curso normal. Da mesma forma, essa fabulosa energia vital. No seu primeiro impulso, ela seduz o homem com prazer, para garantir a perpetuação da espécie. O ser humano, então, se torna escravo dessa energia, um mero reprodutor da espécie. Mas como a prole pesa nos ombros dos genitores, a sagacidade da inteligência, por não querer abster-se do prazer, arranjou meios para neutralizar a prole e ficar somente com o prazer. Outros homens, por devoção ou crença, abstêm-se do uso dessa energia. E isso pode, num futuro próximo, arrebentar e produzir mais estragos ou adormecer essa energia, secando seu leito com prejuízo dele mesmo. Alguns poucos, em vez de fazer diques ou amortecer essa energia, remontam à fonte vital. Procuram saber de onde nasce essa energia que é capaz de fazer nascerem os seres. E por reconhecer que ela nasce do próprio Eterno, desviam-na no leito do prazer mundano, que proporciona a perpetuação da espécie, e dirigem-na para a espiritualização do indivíduo, proporcionando a perpetuação da alma. A libertação não se faz pela repressão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Baseados nisso, usam toda a energia que os sustenta no sentido de possibilitar que renasça um novo homem, como um cidadão cósmico, não mais interessado nos prazeres egoístas, mas na glória da manifestação de Deus no homem e em todos os seus filhos. Não poderia, Patrícia, falar isso que lhe falo para aquele senhor. Ele não entenderia. Está ainda escravo de vícios, e quando tiver um objetivo maior, ficará liberto parcialmente, porque só estão livres plenamente os que fizerem conforme o exemplo citado. Ele não entenderia, como assim poucos compreendem o que Paulo de Tarso disse. A natureza sofre e geme dores de parto até que nasça o Filho do Homem.
Depois de alguns dias, trabalhando com Frederico, em que aprendi muito, indaguei se ele gostava do que estava fazendo. Há tempo, Patrícia, estudo o comportamento do ser humano em todas as suas faces. Não há trabalho no qual não goste. Sou feliz em ajudar. Tantos fatos diferentes vi nesses poucos meses de desencarnada. O que será que os encarnados pensarão ao ouvir tudo o que narro? Vão rir? Ficarão espantados? Vão descrer? Só desencarnando para conferir.